Queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Juscelio aqui falando com vocês. Na aula de hoje nós vamos conhecer o Teorema de Pitágoras, essa famosa fórmula matemática que a gente sempre se depara nas páginas de matemática. Primeiramente, quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um famoso matemático da mesma escola de Tales e ele desenvolveu esse teorema para calcular medidas que são aplicadas em triângulos retângulos, ou seja, que apresentam um ângulo reto. Continuando a nossa aula. A regra. O que diz aquela regra? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa é a regra do Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Professor, não entendi não. Vamos lá. Aqui nós temos um triângulo retângulo. Essa fórmula só se aplica a triângulos retângulos que possuem um ângulo reto. Olha, nós temos os dois catetos e nós temos a hipotenusa. Os catetos são os lados de medidas menores, certo? E a hipotenusa é o lado de medida maior. É uma das maneiras mais simples de você compreender quem é cateto e quem é hipotenusa. Agora, nós vamos provar que a fórmula de Pitágoras realmente é verdadeira. Aqui nós temos um triângulo, nós temos um cateto de 4 metros, temos um cateto de 3 metros e temos a hipotenusa de 5 metros. Qual é a fórmula? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa é a medida maior, então é 5. 5 ao quadrado. Os catetos é 3 e 4. A ordem que eu colocar não vai alterar, tá? 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. 25 é igual. 9 mais 16, 25. Pronto. Aqui eu provei que a fórmula realmente é verdadeira. O quadrado da hipotenusa deu igual à soma do quadrado dos catetos. Certo? Interessante, né? Vamos continuar. Agora nós iremos aplicar numa situação prática. Veja bem, qual a medida desconhecida no triângulo abaixo? Então, eu tenho uma medida aqui, que é o cateto, tenho outra medida aqui, que é o cateto, e nesse caso está faltando a medida da hipotenusa. Então, vamos lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é x, eu não tenho, então é x ao quadrado. O B pode ser o 6 ao quadrado e o C pode ser o 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. X ao quadrado é igual a 36 mais 64 é igual a 100. X é igual, o quadrado passa a ser raiz de 100. X é igual, a raiz quadrada de 100 é 10. Descobri o valor desconhecido. Nesse caso, descobri o valor da hipotenusa, que seria igual a 10. Bem simples, não é, pessoal? Vamos aplicar numa outra situação. Veja bem. Qual a medida desconhecida do triângulo abaixo? Aqui nós temos um cateto que está faltando, outro cateto, e nós temos a hipotenusa. A nossa fórmula é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A ao quadrado, que é a hipotenusa, eu já tenho, que é 25 ao quadrado. O B, que é o x, que é um dos catetos, e o C, que é 45 ao quadrado. 25 ao quadrado, 25 vezes 25,
vai dar 625. X ao quadrado mais 45 ao quadrado. 45 vezes 45. 25 eleva a 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. 4 vezes 5, 20 eleva a 2. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. Somando 5, 2, 10 eleva a 1. 2025. 2025. Continuando. Agora, eu vou fazer essa transição. X ao quadrado é igual a 2025, tá? Mais, vai para lá, menos 625. Então, nós vamos fazer 2025 menos 625. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 0, eu não posso tirar 6, toma emprestado, fica 1. 10 menos 6, 4. E o 1 eu só baixo. 1.400. X ao quadrado é igual a 1.400. Pausou? Então vamos lá, pessoal. Vamos recapitular aqui e finalizar o nosso exemplo. Veja bem. Eu descubro se eu vou procurar primeiro se é um cateto ou hipotenusa. Nesse caso, eu estou descobrindo um cateto. Substituir. Efetuei as potenciações. Efetuei a subtração. Estou quase finalizando. Nesse momento, a minha potência vira uma raiz. X era ao quadrado. O quadrado virou uma raiz. 1.400. Entendido? X é igual aproximado a 37. É uma raiz não exata. Nesse caso, nós já aprendemos a calcular raízes não exatas. Você já sabe todo o procedimento. Entendido? Espero que tenha ficado claro para vocês a nossa aula sobre Teorema de Pitágoras e até a nossa próxima aula.